Eu não gosto de dor, causar ou sentir. Não se ganha nada sendo forte, é sem sentido, e isso me assusta. Então por que eu não consigo simplesmente fugir da luta? Essas palavras foram ditas por Nito, um garoto calmo e tranquilo, mas que graças a incidente, a sua vida mudou completamente. Às vezes, você só tem que lutar. A história começa mostrando uma casa e uma placa com o nome Assume. Nos é mostrado um senhor, o seu nome é Bako Assume. Ele tem 78 anos. Ele chamava por Toyoko e perguntava se o café está pronto. A garota que estava ali perguntava se ele estava falando sério, pois tinha acabado de comer. Ela ainda falava que o seu nome é Rei e que ela era filha da Toyoko. Sua mãe ainda não voltou do trabalho. Isso fazia Rei pensar e falar no Kazutora. Ela falava que o Kazutora morreu há 7 anos atrás. De repente, ela chamava por ajuda. Nesse momento, vemos uma garota passando um secador de cabelo e o seu irmão ao lado. Porém, o vovô tentava fugir para sua casa. Rei segurava o vovô e falava que ali era a casa dele. Ali estava diferente porque eles trocaram os móveis de lugar. Ela também comentava que o vovô é forte e que seu cuidador está ali. Nesse momento, alguém chamava o vovô e perguntava se ele sabia quem é. O velho olhava e falava: "Kazuro, você ficou maior." O garoto ria daquela situação e em seguida dizia: "Eu sou o irmão mais novo do Kazuro, Nito. Eu vou sair agora também. Vamos juntos." Em seguida, é dito pelo narrador: Nito Assume, 16 anos, estudante do 2º ano do ensino médio. A história corta para a escola onde vemos o Nito, enquanto é dito pelo narrador: seu nome é Nito Assume, mediano, meia bomba. Nito olhava para uma revista e combinava de escolher no 3. Eles contavam até 3 e escolhiam a garota que mais interessava a eles. Mas neste momento o narrador começava a falar enquanto alguém se aproximava. Bom, para ser sincero, talvez mediano seja muito. Alguém chamava o Nito e mandava ele olhar para o seu ombro. Nele tinha uma aranha. Nito se assustava e pulava. A aranha era falsa. Os garotos que provocaram aquilo davam risada da cara do Nito. Nito ia se acalmando, mas alguém falava algo. Esse alguém entrava na frente do Nito e falava para deixarem ele em paz. E falava para o Nito que ele não pode ficar rindo toda vez que mexerem com ele. Aquele era o Aya Fushida, 16 anos, 2º ano. Um dos garotos xingava o Fushida, enquanto o outro mexia nos cadernos dele. Ele via um caderno sobre MMA e falava: "Parece que o Fushida tá aprendendo a lutar, ele quer virar profissional." Em seguida, um deles perguntava para o Fushida se ele sabia lutar. Fushida falava que não, mas estava aprendendo. Eles dão risada e posteriormente um deles provocava uma luta entre eles, onde falava que fez boxe no fundamental, porém Fushida falava que isso significava que ele só sabe dar soco. Fushida estava interessado em ser um lutador do MMA. E então Fushida dizia: MMA foca em trocação, agarrão e luta no chão. Nenhum outro estilo supera ele. Se a gente lutasse, eu iria te dar um pau. O outro cara perguntava se ele tinha certeza disso, mas Nito entrava no meio deles e chamava a professora, só que não tinha ninguém ali. Os garotos achavam aquela situação bem chata e vão embora. Após isso, Nito ficava aliviado e falava para o Fushida que ele tem que parar de botar a lenha na fogueira. Mas Fushida falava que quer que o Nito aprenda artes marciais com ele. Nito ficava surpreso. Fushida perguntava se ele tinha assistido a luta ontem à noite, mas Nito falava que não. Fushida falava que já imaginava isso e decidiu mostrar a luta para ele. Nito perguntava se ele era realmente viciado nisso, mas ao invés de responder, Fushida começava a falar do lutador do vídeo. Fushida falava que aquele cara sofria bullying por ser fraco e adoentado, mas as artes marciais mudaram a vida dele. Fushida falava que depois que aqueles caras bulinaram ele e o expulsaram do clube de basquete, ele sentiu que não tinha mais nada, até que viu o vídeo daquela luta e decidiu mudar a sua vida. Fushida ainda reclamava com o Nito, que ficava fazendo uma cara estranha e mal conseguia segurar o celular. Nito se desculpava e falava que não se sentia muito bem vendo essas coisas. Fushida perguntava para o Nito se ele não está cansado de ser menosprezado, pois o mesmo também não aguentava mais ver os outros bulinarem ele. Fushida falava que não era para ele treinar para se vingar, mas que o treinamento pode ser muito bom para a autoestima dele. Nito ficava meio nervoso e perguntava se ele estava sofrendo bullying. Fushida falava que não poderia dizer ao certo, mas perguntava para o Nito se ele gostava do jeito que tratavam ele. Mas independente disso, Fushida falava que precisa do Nito para começar, porque ele estava com medo de começar sozinho. Mas nesse momento, o professor pedia para o Nito
levaram os papéis para a sala dos professores. E enquanto o Nito ia, ele pensava: eu acho que o que o Fujita está fazendo é admirável. A minha vida mal está estável, para dizer o mínimo. Claro que eu quero que as coisas melhorem, mas se eu fizer isso, só piorar o jeito que esses caras me tratam. Talvez isso me faça um covarde, mas eu tô de boa com a vida mediana. Nito ia subindo as escadas e se perguntava como o Fujita tinha tanta certeza que ele tinha tempo livre. Ele falava que a vida dele é mais atarefada do que o Fujita imagina. Nito ia andando pelo corredor e ouvia alguém falando algo, mas de repente uma garota acertava ele. Nito caía, mas fazia um amortecimento de queda, onde a garota que acertou ele falava que aquele foi um lindo Kemi. Porém a garota se ligava no que aconteceu e pedia desculpas pelo ocorrido e perguntava se ele estava bem. Mas ao vê-la, Nito só pensava no quão linda ela é. A garota ajudava o Nito a pegar os papéis. Em seus pensamentos, Nito dizia ter sentido que bateu em uma pedra. Nito olhava um papel e nele estava escrito: não Okiba, lutadora profissional da MMA. Surpreso, Nito perguntava: MMA? Porém Okiba ficava nervosa, pegava o papel da mão do Nito, pedia desculpas por ter batido nele e saía correndo dali. Nito perguntava para si mesmo o porquê de uma garota com as notas dela seguir esse caminho. Nito abria a porta da sala e ouviu uma conversa, onde o cara falava que o cenário da luta feminina está em alta. Ele falava para a mulher prestar atenção na filha do Kunizaki, mas a mulher falava que ele não deveria encorajá-la, pois não era uma carreira adequada para uma garota tão nova. Nito se perguntava o que era mesmo MMA. Nito falava que tinha chegado e ia entrando, mas alguém falava que ele está atrasado e que essa atitude o deixa fraco, e chamava ele de Kazuro. Ali era um dojo. Na placa está escrito: artes marciais mistas, estilo Asumi. Nito perguntava para o seu avô se ele sabia o que era MMA, e então o avô do Nito falava: MMA significa artes marciais mistas. Surgiu do Vale Tudo e outros esportes de combate sem regras. MMA é o sucessor moderno deles. Nito falava que era disso que o Fushida estava falando. Ele falava que o Fushida disse que os lutadores de MMA são os melhores. Nito era derrubado e seu avô falava: melhores? Eu sou o melhor. E bem cansado, Nito dizia: seu senhor diz. E em seus pensamentos, Nito falava: eu ainda não disse isso ao Fushida e nem a ninguém, mas meu avô é ou era um lutador. Ele me forçou a praticar com ele todos os dias, desde quando eu era uma criança. Eu não posso contar a eles que um homem sênior de 78 anos de idade me dá um couro dia sim, dia não. Estranhamente, o avô é bem lúcido durante o treino. Ele parece curtir, então eu não ligo. Mas, nesse momento, Bako perguntava para Toyoko se a janta estava pronta. Bako tinha confundido a Rei com a Toyoko mais uma vez. Rei falava que eles acabaram de comer e que a Toyoko acabou de sair para trabalhar. Bako começava a procurar por algo. A Rei perguntava o que era, mas Bako chamava a Kazutora e perguntava onde foi parar. Bako se levantava e ia na direção da porta, alegando que deveria ter deixado em casa e que precisava voltar. Rei falava que ali era a casa dele e perguntava se alguém ali poderia ajudá-la. Nito aparecia ali com um bloco de notas, pois era isso que o Bako procurava. Bako ainda chamava o Nito de Kazutora e falava que ele cresceu. Nito achava aquele engraçado. Falava que seu nome era Nito e dizia para o avô dele que está na hora dele dormir. Porém, Rei agradecia o Nito e pedia para ele ficar ali. Rei chamava Shiryu e mandava ele trocar de lugar com o Nito. Shiryu perguntava por que ele, e Rei falava que Nito está fazendo tudo e o combinado era que todos ajudassem. Rei também falava com a Miu e mandava ela ajudar. Nito dizia não se importar e falava que a Rei era incrível por fazer um monte de coisa. Rei falava para o Nito que ele deveria estar confundindo ela com a mãe dele, que está criando 5 filhos enquanto toma conta de um sogro idoso. Mas Nito falava para a Rei que ela também fazia muito enquanto trabalhava. Rei falava que achava mais fácil ficar ali. O seu trabalho era remoto e o vovô ia para o lar de idosos. Ele falava que ele gosta de ajudar e que não quer deixar o Nito fazer tudo sozinho. Nito falava que estava tranquilo, pois ele sabe cuidar muito bem dele. Só que a Rei perguntava se isso iria durar para o resto da vida. Nito ficava nervoso. Rei falava que o professor dele ligou e perguntava para o Nito se o curso de enfermagem era o que ele realmente quer fazer. Nito ficava pensativo e falava que tanto faz. Ele dizia que, diferente do seu irmão parasita, ele não tem muita ambição. Nito perguntava se isso não era uma má ideia, onde falava que todo aquele treinamento deixou ele forte como um urso, e que se outro incidente acontecesse, ele seria capaz de ajudar. Rei falava que se isso for o que ele realmente quer, tudo bem. Porém, ela falava para o Nito que ela não quer que ele faça tudo isso por culpa, onde dizia que a demência do avô deles não era culpa dele.
Neste momento, vemos um flashback de 7 anos atrás. Baco falava que ele estava atrasado, mas antes de concluir a frase, Nito falava que aquela atitude era em vão e perguntava quem que se importava. Nito falava que seu pai era forte, mas isso não impediu ele de morrer em um acidente de carro. E chorando, Nito falava que pessoas fortes ainda morrem, então ele não precisa ser forte. Nito se virava e saía. Nito falava que aquele dia foi após o funeral do pai dele. Ele parou de treinar e também parou de falar com seu avô. Aquela foi a última conversa de verdade que eles tiveram. Nito falava que o avô dele tinha acabado de perder o seu filho. Ele deveria estar sofrendo. Nito falava que se ele não tivesse abandonado seu avô, talvez a vida deles teria sido diferente. Nito dizia que depois daquele dia, a polícia encontrou seu avô vagando por aí. Ele estava confuso. E foi aí que Nito descobriu que o vovô mal reconhecia eles como a sua família. Nito ia deixando esses pensamentos de lado e focava em explicar para o Fushida que ele vai estar ocupado. Fushida reconhece aquilo e Nito dizia para ele que era melhor ele ir para a academia sozinho. Fushida falava para o Nito que ele poderia ter dito isso antes, mas era como se Nito nunca falasse de si mesmo. Mas Fushida falava que mesmo que ele tenha que voltar às 5, tem uma academia na próxima parada, onde os 2 primeiros meses são de graça. Mas Nito não tinha interesse, só que nesse momento alguém o chamava e falava que queria vê-lo. Esse alguém era o mesmo garoto que fazia bullying com ele. Ele falava que estava sem grana e pedia para o Nito dar dinheiro para ele. Nito percebia que ele estava passando dos limites. Fushida mandava ele parar de perturbá-lo, mas Fushida era agarrado por um deles que mandava ele calar a boca. O outro cara insistia e mandava ele passar a grana. Nito ficava nervoso, mas ia pegando a carteira. Porém, o Kiba aparecia ali com o celular na mão e perguntava se eles estavam treinando para ser da Yakuza. Todos ficavam surpresos ao vê-la, e quando o valentão percebia que estava sendo filmado, ele dava um tapa no celular e mandava ela ficar ligeira. O Kiba agradecia por aquilo, pois ele fez isso ser um ato de legítima defesa. O cara não entendia. O Kiba girava e falava para ele ficar ligeiro com essa garotinha. Nesse momento, Nito pensava que até mesmo o amador poderia perceber a experiência nesse movimento. O Kiba via algo de estranho, e esse algo era o Nito que entrava na frente do chute. E o Nito dizia que ela acabou com ele. Posteriormente, vemos o estado do Nito e o Kiba se desculpando. O Shida falava para o Nito que eles estavam no lugar que ele estava falando, MMA Osh. É uma academia de artes marciais mistas. O Kiba falava que o seu pai é o representante da academia e que ele é a razão dela estar treinando para virar uma lutadora profissional. Ela falava que não tinha dito isso para muitas pessoas. Depois comentava sobre quando eles se esbarraram na escola e perguntava para o Nito o porquê dele ter defendido aqueles caras. O Kiba não queria causar mais problemas para ele, mas Nito falava que ela realmente o ajudou e que ele entrou na frente porque não queria que a confusão aumentasse. Porém, em seus pensamentos, Nito se sentia envergonhado por ter sido salvo. Nesse momento, Fushida pegava um papel e falava que estava pensando em se matricular na academia. O Kiba perguntava se ele tinha pensado em ter uma vingança, mas Nito logo entrava na frente falando que não, onde falava que Fushida quer aprender porque admirava o esporte. E por coincidência, aquilo aconteceu no dia que eles iriam ali. Nito ainda falava que o sonho do Fushida era ser profissional um dia. Fushida ficava surpreso com a atitude do Nito. Já o Kiba olhava para eles e achava aquilo engraçado. Até comentava que parecia que o Nito que estava tentando escrever ele, e falava que eles deveriam ser bem próximos. O Kiba começava a amarrar seu cabelo e falava que estava feliz em saber que ele está interessado, independente do motivo. O Kiba falava para o Nito que ele também deveria tentar e que hoje pode ser o primeiro dia deles. Nito ficava todo bobo e aceitava. O Kiba e Fushida sobem no ringue. O Kiba falava que as artes marciais mistas permitem uma variedade de estilos de luta, onde mandava ele assistir para entender. Ela falava que a luta começava com ambos se encarando. Em seguida, você pode dar socos e chutes para derrubar o seu oponente, ou agarrar e derrubar. Porém, a luta não acaba quando o oponente vai para o chão. Ele dizia que submissão é só um de vários métodos. Ela falava que você pode continuar batendo e ir para um nocaute, ou usar um estrangulamento ou uma chave. E como demonstração, ela aplicava um mata-leão no Fushida. Ela falava que você vence quando o oponente se rendir, e isso é feito ao bater no oponente ou no tatame, 2 ou mais vezes. E dessa vez ela aplicava uma chave de braço como demonstração. O Kiba dizia que essa é a introdução básica do MMA como um esporte de combate. Nito perguntava para o Fushida se ele estava bem, e o mesmo responde que ela é dureza. O Kiba falava que no MMA tem regras contra dedo nos olhos e golpes nas genitais.
mas que fora isso valia praticamente tudo. Nito entendia que MMA tem menos restrições, que ali era artes marciais livres. Okiba falava que mesmo parecendo muita coisa para aprender, era tranquilo. Eles iriam começar dando um passo de cada vez, e que na academia cada parte era dividida. Ela falava que ele pode ficar em uma que ele goste mais, ou focar em uma que ele não é muito bom. Ela falava que a aula de trocação juvenil iria começar, e chamava eles para participar. Nito percebia que Okiba gosta muito de artes marciais, e pensando dizia que se de fato valer tudo, ele iria ser capaz de fazer alguma coisa. Nito falava que nem sequer gosta de artes marciais, mas a postura da Okiba e a academia o deixaram bem. Nito olhava as pessoas ali e não via nenhum delinquente como ele imaginava. Isso o deixava bem tranquilo. Depois disso, vemos alguém batendo manopla. Esse alguém era o Fushida. Okiba elogiava ele e ambos ficavam bem felizes. Okiba chamava o Nito. Nito botava as luvas e ficava pronto. Ele também queria ser elogiado pela Okiba. Nito mandava um jab, mas não alcançava a manopla. Okiba falava para ele ficar um pouco mais perto. Nito dava outro soco, mas dessa vez ele estava perto demais e batia errado. Nito tentava outra vez, mas raspava na manopla. Nito ficava meio nervoso, mas a Okiba falava que ele estava bem e mandava ele relaxar. Ela mandava ele fazer uma sequência de 2 golpes, mas Nito acertava o rosto da Okiba. Nito pedia desculpas, mas Okiba falava que tá tudo bem e que ela deveria ter desviado, mas em seus pensamentos ela falava que não conseguia acreditar no quão ruim ele era. Okiba dizia que era o primeiro dia dele e que estava tudo bem, onde falava que o corpo dele irá se acostumar com o tempo. Nito via o relógio e falava que precisa ir embora, porque o seu avô vai voltar do lar de idosos. Fushida falava que iria ir com ele, mas Nito falava que não precisava e falava para ele continuar treinando. Antes de ir, Nito ainda desejava boa sorte para ele. Falava que ali era uma ótima academia e que ele o devia uma. Nito ia saindo e agradecia pelo treino. Okiba perguntava para o Fushida se ele acha que o Nito iria voltar, mas Fushida falava que o Nito era um cara da hora e que ele estava esperando que eles fizessem isso juntos. Mas o Nito não era muito de esporte, ele era horrível em educação física. Fushida falava que ficou sabendo que o avô dele era um lutador e dizia para Okiba que talvez seja esse o motivo dela não ter conseguido conquistar ele. Ela falava do avô dele e ficava tentando lembrar de algum lutador chamado Asumi. Porém, ela via que o Nito esqueceu a jaqueta dele. Vemos as ruas e Nito falando que deu tudo certo. Ele falava que não é o tipo de cara lutador e que não tem nada de errado nisso. Nito dizia que não importava qual clube fosse, o Fushida sempre acabava sendo pau mandado. Isso transformou o time de esporte um pesadelo para ele, e vemos aqueles valentões jogando a bola nele e mandando ele limpar. Nito falava que nunca fez nada para ajudar ele, mas que dessa vez ele estava se divertindo. Eu dizia ter ficado feliz por ele. Porém, alguém puxava o Nito, e vemos que era aquele garoto que fazia bullying com ele. Ele falava para o Nito que ele deixou-o esperando, e Nito ficava bem nervoso com aquela situação. Nas ruas, Okiba ia atrás do Nito e ficava se perguntando se ele já tinha entrado no trem, até que ela olhava para o lado e viu o Nito sendo atormentado por aqueles garotos. Okiba não sabia se ela deveria se intrometer ou chamar a polícia, até que ela ouvia um deles falando com o Nito. O cara falava que não gostou do vídeo que aquela garota tinha feito, e que se as pessoas assistissem, elas poderiam ter uma ideia errada sobre eles. Nito ria de nervoso, e um dos caras gritava com ele, falando que ele que foi o culpado por não ter passado a grana. Ele falava para o Nito que ele teria que ajudá-los. Nito perguntava com o que, e o cara falava que ele teria que voltar para a academia e roubar o celular dela. Aí eles iriam apagar o vídeo e talvez pegar algum podre dela. Eles falavam para o Nito trazer o Fushida também, pois ele ficou valente e uns ossos quebrados iriam por ele na linha. Eles falavam que se o Nito fizer isso, eles não iriam perturbá-lo mais, mas caso ao contrário, as coisas iriam piorar. Em sua mente, Nito dizia que não gosta da dor, que desistiu de muitas coisas para manter uma vida nota 7, na média. Nito dizia que precisou, ele simplesmente precisou, porém se ele desistisse ali, sua vida iria cair para zero. Nito falava que a Okiba é uma amiga de verdade e o Fushida é seu melhor amigo, diferente deles que não são nada para ele. Okiba e os garotos ficavam surpresos. O garoto que segurava o Nito se irritava, ele iria atacá-lo, mas Nito se lembrava dos ensinamentos do seu avô e se defendia do soco agarrando o braço do garoto, assim aplicando uma técnica nele que fazia ele bater de cara na parede. Os outros dois se espantavam e um deles partia para cima do Nito.
porém o Nito se abaixava e o erguia aplicando uma queda. O garoto que sobrou ficava furioso com o Nito. O Kiba olhava aquela postura e se perguntava se ele era um boxeador, onde falava que ele superava o Nito em porte e alcance. Ele estava bem atento. Nito não iria conseguir pegá-lo de surpresa, então o que ele iria fazer? Nito sentia medo, mas ele se lembrava do que o seu avô o ensinou, onde é dito: não há vergonha em ser covarde, corra se precisar. Porém, quando você fica numa situação onde vai perder mais por fugir, então você deve lutar. Nito subia só a guarda e falava que não iria fugir, porque se ele fugir ali, ele iria perder o Fushida. O cara xingava o Nito e dava um soco nele. Nito dizia para si mesmo que o impossível só pode ser alcançado ao correr riscos. Nito se protegia do soco e o agarrava. Nesse momento, o Kiba finalmente entendia. Nito segurou o braço e atrás da nuca. Em seguida pulou e caiu girando, assim aplicando uma chave de braço. Nito era um lutador de imobilização, um grappler. Nito aplicou uma chave de braço aérea, vulgo armlock voador. O garoto começava a gritar desesperado. Nito iria quebrá-lo. Ele iria quebrar o espírito de todos eles. Nito falava para o valentão que agora ele irá pensar 2 vezes antes de mexer com ele e os seus amigos. Porém, a Kiba segurava o Nito e falava que já foi o suficiente. Ela pegava o seu celular e falava que apagou o vídeo. Ela falava que se isso que rolou não ensinou nada para eles e que se eles ainda quiserem lutar, ela iria ser a próxima. Os 3 valentões saem correndo dali e o Kiba se virava para falar com o Nito. O Kiba via a orelha inchada do Nito e falava que já imaginava isso. Ela comentava também que ele utilizou técnicas de Aikido nos 2 primeiros e no último uma técnica de Jiu-Jitsu. O Kiba falava para o Nito que ele levantou a guarda para fazer o valentão atacar com um gancho, assim deixando a frente dele livre. E depois de agarrá-lo, você tinha vantagem. E de maneira bem empolgada, o Kiba falava que aquilo era MMA. Nito ficava meio sem jeito. O Kiba segurava ele e falava que eles tinham que ir para a academia agora, para eles fazerem um sparring. Mas Nito saía correndo falando que estava com pressa, e o Kiba ficava para trás. Aquela foi a primeira briga de rua do Nito. O seu coração não parou de palpitar. Nito chegava em casa e pedia desculpas por se atrasar. Porém, o avô dele perguntava se ele tinha lutado. Nito ficava meio confuso, e seu avô falava que consegue sentir, onde perguntava mais uma vez e perguntava se ele venceu. Nito falava que acha que sim. E seu avô perguntava se acabar com seu oponente foi bom. Nito falava para o seu avô que ele é inacreditável, e em seguida dizia que foi bom sim. Seu avô falava que agora eles iriam começar o treino. E por fim Nito dizia: eu não gosto de dor, causar ou sentir, mas a verdade é que eu não tinha percebido na época. Mas a minha vida nota 7, na média, estava prestes a mudar completamente. Esse foi o vídeo, clã. Curta caso tenha gostado e comente o que você achou. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.